Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos tratar do procedimento do processo autônomo de execução para satisfação das obrigações de não fazer. Como os senhores sabem, no módulo aqui da tutela executiva, nós já estudamos a teoria geral da execução e estamos agora na segunda parte do módulo tratando dos procedimentos executivos. E os procedimentos variam de acordo com a natureza da obrigação, entrega de coisa, fazer, não fazer, pagar quantia, e a natureza do título executivo. Título executivo extrajudicial dá ensejo ao processo autônomo de execução, título executivo judicial dá ensejo ao cumprimento de sentença. Nós já tratamos aqui da satisfação da obrigação de entrega de coisa, tanto pelo título extrajudicial, processo autônomo de execução, quanto pelo título judicial, cumprimento de sentença. Já vimos nos últimos vídeos o procedimento por título extrajudicial, processo autônomo de execução, da obrigação de fazer, e agora vamos tratar do procedimento por título extrajudicial, processo autônomo de execução, das obrigações de não fazer. E aí depois a gente fecha esse conjunto de obrigações de fazer e não fazer, analisando o cumprimento de sentença. Pois bem, esse é o quadro que nós nos encontramos. Nós vamos ver que, de um modo padronizado, nós temos um procedimento executivo meio que padronizado, nós já falamos isso em vídeos anteriores, que dá para você aplicar, grosso modo, uma base igual, na parte inicial, pelo menos, do processo de execução, tanto das obrigações de entrega de coisa, de fazer e agora de não fazer. Percebam, o procedimento da execução das obrigações de não fazer, no CPC, eles estão apenas no artigo 822 e 823. Mas nós iremos utilizar diversas outras disposições. Veja o que o 822 vai nos dizer. Se o executado praticou o ato a cuja abstenção estava obrigado, por lei ou por contrato. Então, abstenção, não fazer. Se você vai a juízo é porque teve um descumprimento, uma lesão da obrigação. Se a obrigação é de não fazer, significa que o executado fez, né? Então, se o executado praticou o ato que estava obrigado a se abster, o exequente requererá ao juiz que assine prazo para o executado desfazer o ato, desfazê-lo. Bom, o exequente requererá ao juiz como? Aí a gente chega naquela base comum. Nós teremos uma petição inicial, já que se trata de um processo autônomo de execução. A petição inicial deve observar, no que for compatível, os requisitos da petição inicial do artigo 319. Já vimos que nem todos são aplicáveis, como o inciso 6º do 319, que se refere a provas. O artigo 798, inciso 1º, a linha A do CPC, determina a juntada do título executivo extrajudicial, de acordo com o princípio da formalidade da tutela executiva, que nós estudamos lá na primeira parte, a parte introdutória aqui do nosso módulo. Já vimos também que esse título executivo extrajudicial ele é tido à luz do artigo 320 do CPC como sendo um documento indispensável. É assim, portanto, que o artigo 801 vai prever que se houver se a petição inicial estiver incompleta ou desacompanhada de documentos indispensáveis, como o título executivo extrajudicial, o juiz determina que o exequente a corrija no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento. Ou seja, nós temos aqui no despacho preliminar negativo, o juiz analisa a petição inicial e está faltando coisa ali, determina a emenda da petição inicial, o prazo é o mesmo de 15 dias, dá para combinar aí o 801 com o 321 do CPC. Mas, naturalmente, é possível e é desejável que, ao analisar a petição inicial, o juiz profira um despacho positivo. Quer dizer, determine a citação, né? E aí, o 814, veja que ele está na disposição comum da execução das obrigações de fazer e não fazer. Então, o 814 aplica-se largamente aqui na obrigação de não fazer. O que o 814 nos diz? Que na execução da obrigação de fazer ou de não fazer, fundada em título extrajudicial, exatamente onde nós estamos, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir do qual será
devida multa. Quer dizer, ao determinar a citação, o juiz já pode desde logo estabelecer uma multa, que é uma medida coercitiva de execução indireta. Por quê? Porque a finalidade da execução, em razão da sua concretude, é a satisfação da obrigação de não fazer, e a citação já se dará nesse sentido, de determinar o desfazimento, a satisfação da obrigação de não fazer. O juiz vai fixar um prazo, como nós veremos, e em caso de descumprimento vai incidir a multa. Então, desde logo, quando despacha para que seja expedido o mandado de citação, o juiz já pode estabelecer multa, como nós já vimos nos outros procedimentos. Até aqui está tudo igual. Ok? Nós estamos falando em citação e não em mera intimação, por quê? Porque nós estamos diante de um processo autônomo de execução, porque o título executivo é extrajudicial. Sendo assim, é necessário que você integre o executado na relação jurídica processual, como diz ali o artigo 238. E o 239 completa, demonstrando que a citação válida a citação do executado é um pressuposto processual de validade do processo de execução. Pois bem, uma vez citado, o executado deverá desfazer o ato. E aí é importante, aqui a gente começa com algumas considerações já mais específicas, não é específica, é tudo aqui específico ao processo de execução das obrigações de não fazer. Mas são detalhes que se aplicam aí, pontuadamente e exclusivamente às obrigações de não fazer. Uma primeira consideração é que a obrigação de não fazer, ela tem uma característica própria. Qual é a característica? Ela não admite mora. A obrigação de não fazer não admite mora, quer dizer, um atraso no cumprimento, mas tão somente o inadimplemento absoluto, o inadimplemento ou descumprimento absoluto. Por quê? Porque quando se pactua um não fazer, a obrigação já nasce satisfeita, a obrigação já nasce cumprida. Quer dizer, se eu estabelecer aqui uma declaração unilateral de vontade, me obrigando perante os senhores a não falar nenhum palavrão, acabei de celebrar a obrigação e cumpri, porque ainda não falei nenhum palavrão e nem vou falar. Se eu pactuar aqui com os senhores que eu não vou falar nada em inglês, vou utilizar somente o vernáculo aqui, eu estou cumprindo, percebam? Eu continuo sem falar nada na língua inglesa. Então continuo cumprindo. A obrigação já nasce satisfeita. E quando ela é descumprida, o inadimplemento é absoluto. Há uma quebra na obrigação. Ok? Nós veremos que a obrigação de não fazer é algo que não é muito trabalhado, mas a obrigação de não fazer, ela se subdivide em obrigação de não fazer instantânea e obrigação de não fazer permanente. Isso vai ser importante para as consequências em caso de descumprimento. A obrigação de não fazer instantânea é aquela que o descumprimento se dá em um instante e você pode recuperar. A obrigação instantânea ela se dá apenas em um instante. Por exemplo, eu combinei com os senhores não falar nem palavrão, nem falar nada em inglês. Se eu falar qualquer coisa aqui em inglês, do you understand? Eu descumpri. Mas perceba, eu descumpri só em um instante. Eu voltei a falar a língua portuguesa, só descumpri naquela fração de segundo que eu soletrei aqui, fiz uma pergunta para os senhores, perguntei se os senhores entenderam, na língua inglesa. Eu descumpri. Mas eu descumpri e voltei a cumprir. Percebam? Eu voltei a falar a língua portuguesa. Já a obrigação de não fazer permanente é aquela na qual o descumprimento se protrai no tempo. O exemplo que eu sempre costumo dar em sala de aula. Imagine que haja uma obrigação de não derrubar a árvore. Os vizinhos lá, alguma relação qualquer, algum afeto sentimental tem lá a árvore, obrigou a não derrubar a árvore, uma construtora qualquer. Na hora da negociação lá do terreno, do imóvel, mas eu não quero que derrube a árvore. Não vamos derrubar a árvore. E aí, por algum motivo qualquer, ou por má fé, ou por algum erro qualquer, derrubam a árvore. Essa é uma obrigação de não fazer permanente, porque uma vez que se tenha derrubado a árvore, a quebra da obrigação se dá de modo permanente. No dia seguinte, a árvore continua derrubada. Então nós temos essa distinção da obrigação de não fazer, instantânea e permanente. Qual é a diferença entre elas? Uma delas admite o desfazimento e a outra não.
eu não consigo nunca desfazer aquele ato de ter falado uma frasezinha em inglês. Aquilo não tem como desfazer, ok? Então, pois bem. Então, o executado ele vai ser citado para cumprir a obrigação. Mas perceba aqui um outro detalhe. O descumprimento, o inadimplemento da obrigação de não fazer é justamente um fazer, né? Perceba que o 822 vai deixar isso claro, olha. Se o executado praticou o ato a cuja abstenção estava obrigado, quer dizer, se o executado fez o que não deveria fazer, o que nós vamos determinar agora? O desfazimento. Então perceba que na execução da obrigação de não fazer, na prática o que nós temos é um outro fazer. Então quer dizer, se eu derrubei um muro e tinha me obrigado a não derrubar, eu posso corrigir, desfazendo, colocando outro muro no lugar, levantando o muro. Então quando admitir a correção, né, quando admitir em juízo a satisfação, essa satisfação não se dá por um não fazer. Não é uma inação que você busca em juízo. O que você busca em juízo é um fazer. É o desfazimento daquilo que você não deveria ter feito. Ok? É isso que se busca. Mas aí se busca em qual prazo? Eu quero recordar aqui com os senhores que na obrigação, na execução da obrigação para entrega de coisas, sempre por título extrajudicial, tá? É que eu estou comparando aqui. No processo autônomo de execução para satisfação da obrigação de entrega de coisa, o prazo o legislador trouxe 15 dias. No processo autônomo de execução para satisfação da obrigação de fazer, nós vimos que o prazo, o executado será citado para fazer. Em qual prazo? No prazo que constar do título executivo extrajudicial ou, não havendo, no prazo que o juiz fixar. Prazo distinto. E agora estamos no terceiro procedimento, obrigação de não fazer. Qual é o prazo? Está aí, ó, o prazo que o juiz fixar. Que requererá ao juiz que assine prazo para o executado desfazer. Então, primeiro prazo, 15 dias, na obrigação de entrega de coisa. Segundo prazo, o que constar do título executivo extrajudicial ou, não havendo, o juiz fixa, na obrigação de fazer. Terceiro prazo, o que o juiz fixar, na obrigação de não fazer. Ok? Então, o juiz vai fixar, de acordo com o caso concreto, o prazo para o desfazimento. E aí, meus amigos, voltamos a uma lógica geral do quadro anterior, do procedimento padronizado. Se o executado satisfizer a obrigação de não fazer, quer dizer, pelo desfazimento, no prazo que o juiz fixou, a consequência natural é a extinção da execução. 924, inciso 2º. Extingue-se a execução quando? Quando a obrigação for satisfeita. A gente já sabe, já vimos, que aí você vai intimar o exequente para manifestação a respeito, não havendo manifestação ou não havendo impugnação nenhuma. Extingue-se. Havendo qualquer tipo de impugnação, não desfez de modo correto, aí o juiz vai decidir a respeito, mas a consequência aqui em vias de lato sensu é a extinção do processo. O cumprimento da obrigação leva à extinção do processo pela natureza da execução de concretude, né? Finalidade na execução é satisfação da obrigação. Foi satisfeita, acabou, pau no burro. Toca o barco, ok? Agora, o que acontece quando o executado descumpre o prazo fixado pelo juiz e não desfaz o ato? Quando nós temos o inadimplemento, o que fazer? Aí, assume vez o 823. Olha o que prevê o artigo 823. Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, vírgula, que responderá por perdas e danos. Lá no inadimplemento da obrigação de fazer, que nós vimos há pouco tempo, nós pontuamos que lá na obrigação de não fazer surge uma escolha ao exequente. O exequente pode escolher. Vamos lá, está aqui em cima. Vou ver se eu pego com os senhores. Ó. Olha só o que consta do 816. Se o executado não satisfizer a obrigação,
Nesse caso aqui, é a obrigação de fazer, tá? Só para fins de comparação. No prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos. Na obrigação de fazer, artigo 816, o exequente deve fazer uma escolha. Até vimos que depende da obrigação, né? Depende se a obrigação de fazer é fungível ou infungível. Sendo a obrigação fungível, quer dizer, aquela que pode ser satisfeita por um terceiro, aí sim nós teremos a escolha. Mas vejam agora o que consta do artigo 823. Havendo inadimplemento, recusa ou mora, o exequente requererá que o juiz mande desfazer o ato, resultado prático equivalente, pode nomear um terceiro, como nós já vimos nos vídeos anteriores na obrigação de fazer, vai ser aplicável aqui igualmente, a custa daquele que responderá por perdas e danos. Então aqui não é ou, aqui é e. O executado responderá por perdas e danos e também deverá arcar com o resultado prático equivalente. O juiz vai mandar que se desfaça o ato. Essa é, naturalmente, uma distinção muito importante. Então são duas consequências que a lei está prevendo aqui. Mas será que são duas consequências mesmo sempre? Já sabemos que não. Assim como a obrigação de fazer se subdivide em obrigação de fazer fungível e infungível, e a escolha lá do 816 é apenas na obrigação de fazer fungível, na infungível não tem o que fazer, é só perdas e danos. Também aqui na obrigação de não fazer, nós teremos uma subdivisão, como nós vimos. A obrigação de não fazer pode ser instantânea ou pode ser permanente. E a obrigação de não fazer instantânea, na qual o descumprimento dura apenas um instante, não se protrai no tempo, o desfazimento é impossível. Se o desfazimento é impossível, lembre-se como exemplo, aquela minha obrigação de não falar inglês. Eu já falei. Ninguém vai conseguir voltar atrás, rebobinar a fita para tirar. Eu já falei inglês. Eu não tenho como desfazer aquilo. O máximo que eu posso fazer é indenizar em perdas e danos. Porque eu descumpri uma obrigação, que eu mesmo pactuei, vou indenizar em perdas e danos. Eu não vou ter aqui a opção de resultado prático equivalente para o desfazimento. Então, o 823, ele tem que ser ponderado no seguinte sentido. Se não for possível desfazer o ato, obrigação de não fazer instantânea, só resta a opção de perdas e danos. Olha o que o parágrafo único desse dispositivo nos diz. 823, parágrafo único. Não sendo possível desfazer-se o ato, leia, sendo a obrigação de não fazer instantânea, a obrigação resolve-se em perdas e danos. Caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento da execução por quantia certa. Ok? Então, o 823 caput está fazendo menção às obrigações de não fazer permanente. Aquelas nas quais o descumprimento por ato, o fazer que descumpre o não fazer, ele é um ato com duração prolongada no tempo, que admite, portanto, que se protrai no tempo, a continuidade no tempo. O exemplo que eu trabalhei aqui com os senhores, o muro que foi derrubado. A árvore que foi derrubada. E aí qual é a solução? Qual é o desfazimento? Levantar o muro. Replantar a árvore. Então, se a obrigação de não fazer admitir o desfazimento, aí sim serão duas consequências. Quer dizer, duas consequências do verbo 3, né? Por que 3? Porque nós temos a multa. A multa do 814, que nós tínhamos destacado. Com o descumprimento da obrigação pelo executado, já incide multa, se o juiz fixou, do 814. E sendo a obrigação de não fazer permanente, aquela que admite desfazimento, nós teremos outras duas consequências. Quais? Perdas e danos, vai responder por perdas e danos, e o executado deverá arcar com o desfazimento por um terceiro. Esse aqui, requererá o juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, significa que o executado vai ter que ser o responsável patrimonial das despesas inerentes ao desfazimento. E esse desfazimento, esse resultado prático equivalente, vai seguir o que nós vimos
no vídeo anterior, quanto a nomeação de um terceiro, depois a análise do serviço do desfazimento, 818, 817, parágrafo único, o exequente deve adiantar as custas previstas na proposta e tudo mais. Então aplica-se aquele procedimento do 817 e seguinte do CPC, aqui também na obrigação de não fazer quanto ao resultado prático equivalente. Ok? Bom, então era isso que tínhamos para falar sobre o procedimento da execução da obrigação de não fazer. Nós vamos ficando por aqui, portanto. No próximo vídeo, para concluir justamente o estudo da execução das obrigações de fazer e não fazer, nós veremos o procedimento do cumprimento de sentença, quer dizer, quando o título executivo ele é judicial. Aí nós estaremos na fase executiva do processo sincrético, o cumprimento de sentença. Tá certo? Bom, senhores, então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.